Pronto. Já estamos gravando para o YouTube. Vou fechar todo mundo. Vamos fechar para todo mundo. Tá? Deixa eu tirar aqui. Então, participantes. Aham. E aí, tem um microfone aí, um telefone, um celular aí aberto? É Cristina, está aberto aí. Iniciou no Instagram, pai? Pronto. Iniciando. Iniciou no Instagram? Inicio. Inicie. Pronto, já iniciou no Instagram. Muito bem, boa noite a todos os do Instagram, todos os que estão aqui no Zoom e o pessoal do YouTube. Essa é a MARS, Sociedade de Estudos Espíritas, a MARS virtual. Hoje nós estamos inaugurando a sala Allan Kardec. Como sempre fazemos em nossas reuniões, vamos começar com uma prece. A nossa prece é como para aqueles que ainda não tiveram contato conosco antes, são 2 minutos com a música. Hoje vai ser o Claire's Lullaby, de Liz Argolo, durante os 2 minutos, cada um ora como quer, como sabe, como pode, como gosta. Então, vamos lá. Muito bem, mais uma vez, boa noite aos que entraram durante o momento de prece. Essa é a MARS Sociedade de Estudos Espíritas, a MARS virtual. Hoje inaugurando a sala Allan Kardec, que da agora por diante
terá toda sexta-feira um palestrante diferente. Hoje nós estamos inaugurando com Lahiri Lourenço Argolo. Quem é Lahiri Lourenço Argolo? Ele é professor de história, é advogado, é, bacharel em direito, não é? Advogado da UESC, formado em psicologia, tem mestrado em psicologia e está fazendo pós-graduação na psicologia analítica ou psicologia junguiana. Então, dito isso, ele vai nos falar hoje sobre empatia e alteridade, inaugurando a sala Allan Kardec. Com vocês, Lahiri Lourenço Argolo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou dar uma boa noite ao pessoal do Instagram, que está aqui esperando desde que eu liguei, eu estou sem dizer nada. Eu só coloquei uma mensagem para aguardar em 2 minutinhos, porque estava começando pelo Zoom. Quem acompanha no YouTube, está vendo, é assim que meu pai gosta de falar, YouTube, está vendo. Então, boa noite, pessoal do Zoom, boa noite em todas as mídias. É estranho para mim estar em 3 locais ao mesmo tempo, eu não sei para onde eu olho. Então, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento. E Djalma Argolo, vulgarmente conhecido como meu pai, me convidou para falar um pouco sobre esse tema que a mim interessa muito, andei pesquisando, que é empatia e alteridade. É um tema que eu gosto muito. Primeiramente, eu gosto sempre, em qualquer conversa que eu vou ter, de qualquer coisa, estabelecer uma base comum, né, de acordo, de entendimento, a começar pela etimologia da palavra, para que a gente saiba, estejamos todos falando do mesmo lugar. Então, quando a gente fala de empatia, vem de patos, vem de afeto, que tem duplo significado, sentimento, sofrimento, mas é tudo aquilo que nos afeta, né? Nós temos essa palavra, a origem dela lá na Grécia, e ela, em comunhão com prefixos, foi dando origem a diversos sentidos. Então, você vai ter simpatia, que dá origem à simpatia, que é o viver junto, o sentir junto, o sofrer junto, ou, genericamente, experimentar em comunhão, ou seja, compartilhar sentimentos e experiências. Você vai ter, ao contrário, a antipatia, que é justamente colocar-se contra, anti, então opor-se ao sentimento do outro. E, por fim, você vai ter a empatia, ou empateia, que é a capacidade do indivíduo, em tese, entender o que o outro está sentindo, sentindo também. Diferente do simpatia, onde as pessoas estão juntas, compartilhando o momento, na empatia, uma pessoa vive interiormente o afeto que o outro está vivendo. Ele, então, reproduz em si o afeto do outro. Então, é mais do que uma simpatia, é viver exatamente a mesma experiência emocional, reproduzindo-a, ou pelo menos simulando-a interiormente. Essa é a ideia da empatia. Quando eu falei esse ano, me pediram para falar sobre isso em outro lugar, empatia. É engraçado que as pessoas me perguntam assim, Lahiri, você pode fazer uma palestra? Posso. Quer dar um tema? Eu digo, não, me diga alguma coisa aí. Eu não sei pensar assim, não. A falha de empatia, eu disse, tá, e quando eu desligo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não sei nada de empatia, eu vou ter que pesquisar. Aí eu vou pesquisar empatia. E aí, obviamente, como todo bom espírita, primeiro vou recorrer ao Pentateuco, né? Aos livros básicos. Então, eu vou logo lá na fonte, Allan Kardec. E aí eu tomei um susto logo no início, porque eu fui procurar empatia. E olha o resultado que eu tive. Eu vou compartilhar. Quem está no YouTube, aliás, no Instagram, não vai ver. Mas eu vou compartilhar rapidamente o resultado de uma pesquisa que eu fiz para entender como no Espiritismo empatia é tratado, né? A ideia de empatia.
E aqui, ó, eu vou mostrar rapidamente o resultado dessa minha pesquisa, que me chamou a atenção. Então, eu fui primeiro procurar no Livro dos Espíritos. Primeiro, procurei empatia. E depois, por causa do resultado que eu obtive, eu resolvi fazer uma pesquisa comparativa. E aí eu coloquei na minha pesquisa amor, caridade e fraternidade. Eu utilizei livros em PDF disponíveis na internet, né? E no caso da obra de Allan Kardec, como se trata de uma tradução, para manter uma homogeneidade da pesquisa, eu então peguei todas as publicações de um mesmo ano, 2013. Então, todas as edições dessas obras são do mesmo ano, publicados todos pela FEB. Então, utilizamos a tradução da FEB, né? Uma vez que é uma tradução. Então, para padronizar a pesquisa e não ter problemas, né, de variáveis. E aí, eis que, ao pegar o livro dos Espíritos e pesquisar as palavras, olha os resultados que eu encontrei. Peraí. Agora foi que deu. Aqui. Empatia, 0 recorrências. Amor, 109, caridade, 68, fraternidade, 13. Até pouco fraterno no Livro dos Espíritos, né? Aí eu fui para o Livro dos Médiuns, pesquisar novamente. Como é que vai aparecer nos livros dos médiuns? Resultado, 0 palavras empatia na busca. 34 palavras amor, 42 caridade, 10 fraternidade. Então, você vê que a fraternidade vai caindo nas obras de Kardec. Então, Evangelho segundo o Espiritismo. Deu uma subida à fraternidade, né? Empatia, 0. Sobra amor, 196. Caridade, 294. Fraternidade, 26. Aí fui para a Gênese, né? Para completar o Pentateuco. Aí você tem aí 0 empatia, 15 palavras amor, 14 palavras caridade, 24 palavras fraternidade. E aí eu fui para céu e inferno e nós temos esse mesmo resultado. 0 empatia, vou ter que dar uma olhada aqui, 89 amor, 58 caridade, 11 fraternidade. Isso deu um twin na minha cabeça. Eu disse, como assim 0 palavra empatia em 5 livros da obra de Kardec? Bom, tem problemas de tradução, né? Eu não fui procurar no francês, porque eu sou preguiçoso mesmo. Então, eu disse, eu vou fazer uma... Mas isso me deu um estalo, eu digo, tá, e nas obras nacionais que não tem problema de tradução? Então, eu fui pesquisar as publicações feitas por... Deixa eu esconder isso daqui. Como é que esconde isso? Aparece para vocês essa faixa preta aqui? Não, né? Tá. Então, eu fui pesquisar nas obras de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, por que eu escolhi Chico Xavier? Porque é reconhecidamente um dos maiores médiuns psicógrafos da história do Brasil, tem uma produção gigante, e porque eu precisava homogeneizar a pesquisa. Se eu dilatasse para diversos médiuns, eu teria um problema, porque eu não saberia se a variável seria o médium ou se seriam os espíritos. Então, eu peguei um médium de alta confiabilidade, embora possa falhar, mas pelo volume de livros, seria muito estranho a interferência do médium nesse processo, certo? E olha o que eu obtive. Todos os livros, gente, aqui é só uma amostra que eu estou colocando, deu um trabalho do cão fazer esse negócio. Porque o que o Chico Xavier mais fez foi escrever. Eu nunca tive tanta raiva de Chico Xavier como nesse dia, porque é obra que não acaba mais. E aí eu peguei todas essas obras, olhei uma por uma, porque uma pesquisa séria requer tratamento sério de dados. Resultado. Convido qualquer um a fazer o mesmo que eu. Vá na internet, baixe os PDFs, se não acredita em mim, e faça. Todos os livros psicografados por Emmanuel através de Chico Xavier, a palavra empatia, 0 referência, não aparece. Eu disse, espera aí, tem algo errado. Eu sei que Chico era meio estranho, eu sei que Emmanuel também, mas não é possível que uma palavra tão utilizada no meio espírita e tão recomendada, o que mais se ouve é precisamos ter empatia, ainda mais nesse momento que estamos passando,
né? Eu disse, é muito estranho. Mas vamos ver, então, a obra de um espírito que, para mim, é muito importante. Marcou minha formação, marcou meu conhecimento espírita. Até hoje, uma referência, eu volto a ele o tempo inteiro, que é André Luiz. Adoro as obras de André Luiz. E olha o resultado que nós tivemos em todas as obras de André Luiz. Zero empatia. A palavra empatia simplesmente não é usada nas obras psicografadas por Chico Xavier. Não é. E eu disse, tá, tudo bem, mas são só 3 pessoas, né? Vamos tirar Allan Kardec e todos os espíritos que psicografaram para ele. Vamos trazer só para a nossa realidade, são só 3 pessoas. Então, vamos estender um pouco mais isso. Aí eu não vou ficar reproduzindo um monte de gráficos, só vou botar mais um aqui. Obras com espíritos diversos. Numa mesma obra, vários espíritos. Zero empatia. Os espíritos não são empáticos. Isso ficou claro. Não usam a palavra. Não fazem referência a ela. Mas está no vocabulário brasileiro. Não tocam no assunto. Não tocaram no assunto. E ainda, para provocar, eu digo, será que em outras obras isso acontece fora de Chico? E resolvi olhar aqui, autores desconhecidos. Não sei se vocês conhecem essa obra, Quando Amor Veio à Terra. Que não é psicografada, é um autor desconhecido, mas zero empatia. Agora foi palavra amor que não acabava mais, 380. É uma pessoa amorosa. Quem conhece, e quem não conhece, que compre. Não é mentira, deu tanto amor assim, porque o título, Quando Amor Veio à Terra, está reproduzido em todas as páginas. Então, contou todos os títulos. Quando o amor veio à Terra, veio o amor aí 300 e tantas vezes. Mas veja, nenhum autor desconhecido que não psicografou, só foi inspirado, colocou a palavra empatia. Segundo o escritor, foi um tal de Mnemio Túlio que inspirou a obra. Mnemio Túlio não inspirou a palavra empatia. Que interessante isso. Isso me fez pensar muito. E aí eu me vi forçado a voltar aos meus estudos. Fechou já, né? Consegui fechar o screen? Fechei. Tudo bem. Isso me fez voltar aos estudos. Bom, se o espiritismo não explica, a psicologia explica. Então, vamos lá. Então, comecei a fazer um levantamento de todo o conhecimento que eu consegui descobrir que a psicologia já levantou sobre a questão da empatia. Comecei primeiro pelos estudos filosóficos, que são raiz, né, da psicologia, e achei uma coisa interessante. Eu tenho uma pesquinha aqui que eu estou de vez em quando olhando, que é de Theodor Lipps. Theodor Lipps foi um filósofo de bases psicologistas, lá do século XIX. E ele define empatia de uma forma muito interessante. Ele bota que a empatia, de uma maneira mais resumida, nada mais é do que a capacidade de reconhecer e reproduzir emoções humanas. Ponto final. Ele trata a empatia como um sentido humano. Nós sabemos que nós temos vários sentidos, né? O público em geral, por causa da escola, ensina apenas os básicos, né? Que são da estereocepção, que são visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas nós temos também a interocepção, que é o sentido das vísceras, quando você tem dor de barriga, por exemplo, quando tem contrações. Nós temos também a propriocepção, que é o sentido do equilíbrio. Então, quando você fica em pé e não cai andando, porque o corpo, a cada milésimo de segundo, o corpo está corrigindo por meio de contração e relaxamento de músculos e balanceamento de peso o tempo todo, quando está em pé, sentado, em qualquer posição que não seja completamente relaxada, deitado, o corpo está corrigindo postura. Né? Então, isso é um sentido. Então, quando você pega tudo isso, tenho aqui um aberto, deixa eu mutar. Pronto. Quando você pega todos esses sentidos, o que Theodor Lipps faz é dizer assim, olha, tem mais um, o sentido empático. O sentido como sensorial. Só que um sensorial que é observando, captando informações dos outros, simular em si o que o outro está sentindo.
Mas aí tem um porém. Qual é o porém? Para que essa reprodução possa acontecer de maneira, para que a empatia possa se dar, uma empatia como sentido humano, sensório humano, ou seja, forma de compreender e perceber a realidade. Então, a empatia para ele era meramente uma forma que nós temos de captar informações da realidade. Só isso. Para que ela ocorra, já que eu estou simulando internamente o que eu penso que o outro está sentindo, porque eu vejo a situação e, baseado em experiências vividas, eu simulo. Então, se eu vejo alguém tropeçando, batendo o pé, como todo mundo na vida já deu um tropeço, sabe como é bater um pé, sabe como é, né, bater uma unha, bater uma canela e como dói. Então, quando você vê alguém batendo e você faz... É porque, de alguma forma, ao ver aquela imagem, isso lembra em nossa história, nosso cérebro procura experiências similares para dar sentido. Então, a gente sabe, em tese, o que o outro está passando. E simulamos internamente. Mas não é sentir o que o outro está vivendo. É uma simulação com base em experiências próprias. E aí, ele vai colocar, para que isso ocorra, devem ser pessoas de vivência próxima, ou seja, de características semelhantes. Por quê? Porque é preciso que tenham vivido experiências similares para que a empatia ocorra. Eu não sei se vocês começam a pensar, mas quando a gente... Isso é mais profundo e grave do que a gente imagina. Porque se eu preciso ter experiências similares para poder estabelecer uma empatia, ou seja, poder compreender o que o outro está vivendo, isso significa que o outro tem que ser semelhante a mim. E semelhante a mim em todas as características. Então, a empatia vai ocorrer entre semelhantes. Isso explica, em parte, os processos de intolerância. Machismo, misoginia, racismo, a intolerância de gênero. Porque eu não posso simular em mim o que o outro vive, porque é uma experiência não vivida, porque são pessoas diferentes de mim. O homem tem um problema para entender a mulher e vice-versa. O homem não vive a experiência feminina da mulher. A mulher não vive a experiência masculina do homem. Então, não conseguem estabelecer empatia. Não, empatia, não. Porque eu teria que viver o que eu precisaria ter vivido uma gravidez para ter empatia com uma mulher grávida. Pela definição que Theodor Lipps nos apresenta, e que depois é confirmada pelos estudos de Giacomo Rizzolatti, lá na Itália, com os estudos que ele faz com o macaco rhesus, e ele vai definir o famoso, né, neurônio espelho. É interessante essa experiência que ele faz, porque ele pega macacos observando outros macacos ou seres humanos. E toda vez que o macaco modelo, ou ser humano modelo, está fazendo algo que é do interesse do macaco observador, então, por exemplo, ele dava uvas ao macaco, que seria o modelo, e deixava o outro lá, observador, olhando, e os dois com eletrodos e o maquinário todo para investigar o que estaria acontecendo no cérebro. Então, toda vez que eles ofereciam um alimento diferente, aquele tchan, né? Aquela coisa, um alimento que eles não tinham acesso natural e que eles gostavam muito, o macaco que observava o outro comendo acendia no cérebro os mesmos neurônios que o outro que estava vivendo a experiência. Ou seja, ele estava simulando a experiência. E aí a pergunta surgiu: se macacos, primatas, conseguem ter esse tipo de experiência neuronal, seres humanos também? E foram feitas diversas pesquisas. E até hoje, todas elas apontam que sim. No nosso lobo frontal, nós temos uma estrutura na região do F5,
de neurônios especializados justamente em trabalhar essas percepções da realidade sensoriais do outro e simular. Isso é o sentido biológico da empatia. Então, empatia é um processo biológico de conhecimento da realidade. Tá, Lahiri, ok. Você disse isso durante aí uns 20 minutos, beleza. E o que isso significa? Que toda conversa de empatia, no sentido moral, é infundada. Significa isso. Essa história de que precisamos ter empatia pelos outros é completamente infundada. Empatia. Empatia é um processo biológico natural e só acontece entre semelhantes. Acabou. Ponto final. E aí eu comecei a raciocinar isso junto com o resultado da pesquisa. Por que espírito nenhum fala da importância da empatia? Fala do amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência, da compaixão, do perdão. Mas ninguém fala da empatia. Pelo menos não nas obras relevantes. Né? Porque nós temos que ter... Claro que você tem uma biblioteca espírita gigante, milhares aí de médiuns. Então, obviamente, isso vai criar um problema de variáveis. Por isso que eu falo que eu me baseei em um médium de relevância, né? Cuja mediunidade é reconhecida e indiscutível, e que teve diversas psicografias de diversos espíritos diferentes e que não usam essa palavra. Parece que Emmanuel jogou para ele, está vedado a palavra empatia. Ninguém passa aqui com essa palavra, porque passou todas, menos essa. Tem obras inclusive, tem obras que falam mais de obsessão do que amor, inclusive, comparativamente à quantidade, e não falam empatia. Os espíritos não estão preocupados com empatia. É a minha conclusão. E por que não estão preocupados com empatia? Porque não tem caráter moral na evolução do espírito. Tem caráter evolutivo biológico, adaptativo da espécie. Ele é fruto de um processo de desenvolvimento biológico para adaptação da espécie no meio. Claro que o indivíduo que tiver maior capacidade de pegar dados da realidade e trabalhar esses dados e melhor compreender a realidade, terá maior chance de sobrevivência. Então, ao longo do desenvolvimento das espécies, o desenvolvimento da empatia, por esse processo neuronal de simulação interna do que semelhantes vivem, porque é preciso ter experiências semelhantes para simular, aumenta as chances de sobrevivência. E o que é que isso significa em questões mais profundas nossas? Calma, para quem começou a se angustiar, mas a vida inteira eu tentei ser empático com as pessoas, e foi com as pessoas semelhantes, eu não fui com as pessoas diferentes, só isso. Eu fui, então, investigar mais a profundo do ponto de vista psíquico, nas obras de Freud, nas obras de Jung, de Melanie Klein, na obra nos teóricos das psicodinâmicas, que vão falar do inconsciente. Jung fala da empatia. Olha como interessante. Jung não participou de nada dos aspectos dessas descobertas neurológicas que são da década de 90. Ele morreu antes. Olha o que ele diz. Para que aconteça a empatia para ele, nada mais é do que o sujeito projetar no objeto o seu desejo inconsciente. É isso. Aí o que ele fala? Para que isso aconteça, né, então, diante de um objeto despotencializado, ou seja, um objeto que abre a possibilidade de receber a minha projeção, então eu vou, por ato inconsciente, colocar nesse objeto, aí ele chama isso de empatia, o processo de projetar no objeto conteúdos subjetivos meus, que o objeto vai passar a assumir. Aí ele diz, o que está com empatia, né, procura introduzir sua vida no objeto. Então, eu, sujeito, procuro introduzir, pelo mecanismo que ele denomina empatia, no objeto, a minha vida. Eu procuro introduzir no objeto. E nele quer senti-la. Então, eu estou simulando minha vida no objeto.
Por isso é necessário que a autonomia do objeto e sua diferença em relação ao sujeito não sejam grandes demais. A empatia, a projeção só pode acontecer entre pessoas semelhantes. Ele disse isso antes das descobertas neuronais. Fechou para mim o cerco. Acabou a conversa. E aí vem a pergunta. Tá, peraí. E toda essa história que a gente ouve a vida inteira, não, que precisamos desenvolver empatia, precisamos ter empatia pelos outros, é uma confusão com outra coisa chamada alteridade. Isso não é empatia. Não foi e jamais será. Empatia não é para ser desenvolvida. Você já tem, todos nós temos, porque é um processo natural da evolução. Só isso. Todo espírito tem empatia, que já chegou na fase humana como nós, tem empatia quando está encarnado. Eu não sei desencarnado, porque eu não sei os processos que ocorrem no espírito e no perispírito. Eu não entendo isso ainda, não investiguei isso, não tem espírito que fale. Eu estou falando da perspectiva biológica. Um espírito encarnado na fase humana tem empatia, porque é um processo biológico. Então, todos nós temos a empatia desenvolvida. Simplesmente porque o corpo que nós usamos, geneticamente, herdou isso. É natural. E é a causa de muitos problemas. Porque a empatia que eu sinto é a empatia pelos semelhantes. Aqueles com quem eu troco experiência. Então, a gente pode falar com tranquilidade que Hitler teve grande empatia. Grande, enorme empatia. Foi um cara empático, extremamente empático. Ele soube captar o que os alemães viviam e soube dar respostas e se aproveitar desse momento. Isso é empatia. É a capacidade de reconhecer o estado de semelhantes para que você possa usar isso inteligentemente para a sua adaptação, para o que você quiser. Aí eu lembro daquela Agente 86, né? Se ele usasse empatia para o bem e não para o mal, né? Então, ele soube captar um drama de uma nação, seus semelhantes, e o que ele fez? Entre os seus projetos de poder, colocou culpas em quem não era semelhante. Em quem não era semelhante. Então, ciganos, judeus, africanos e qualquer outro que não fosse ariano não era semelhante. Logo, passa a régua. E foi o que ele fez. Porque foi tão fácil, entre aspas, fazer um genocídio com baixa resistência, claro, além de uma ditadura onde quem falasse contra sofria as consequências. Vamos lembrar que vários alemães, inclusive, arriscaram o próprio pescoço, dando abrigo e proteção a perseguidos pelo nazismo. Tá? Mas por que ele conseguiu, além do terror e da opressão, o silêncio de uma nação? Porque era difícil ter empatia por diferentes. Para eu me conectar ao diferente, eu tenho que desenvolver, aí sim, algo que é do espírito e não da matéria, que é a alteridade. A alteridade vai ser o processo do espírito esforçando-se para compreender as razões e necessidades do outro, não a empatia. Então, quando eu vou tentar me colocar no lugar do outro, eu vou precisar que o outro me explique o que ele vive, porque eu não sei e não posso presumir se o outro é diferente de mim. É um processo mais fácil entre semelhantes. Eu consigo ter pistas, porque, em tese, compartilhamos experiências. Mas, para mim, por exemplo, que sou branco, como compreender o racismo se não é minha experiência? Eu preciso sentar e ouvir quem sofreu
quem sofre diariamente isso, para poder, aí sim, em um esforço cognitivo e emocional, colocar-me no lugar do outro. Não vou conseguir de outra forma. Ninguém vai ter empatia, nenhum branco vai ser empático com a pessoa preta na questão do racismo. Não vai. Vai ter que desenvolver alteridade. Porque a pessoa não viveu o que o outro sofre. Eu, na minha vida, nunca fui parado por nenhum policial, encostado na parede, aberto as pernas e tomado surra, sem motivo algum. Nunca passei por isso. Como eu posso entender o que é isso? Nunca fui barrado em uma loja, em um shopping. Andava no Iguatemi, quando morava em Salvador. Eu andava de camiseta, short e sandália. Ninguém nunca me parou. Mas já vi vários sendo parados por causa da cor da pele. Como eu posso saber o que aquela pessoa está sentindo se eu não vivi aquela experiência? Só tem um jeito, e o jeito é educativo. Por isso que as grandes mazelas da humanidade não vão acabar-se com palavras bonitas, como empatia. Só vão mudar pela educação do ser humano. E aí, quando muitos falam, eu estou usando aqui o racismo, que é um tema muito forte, né? Mexe na sociedade, está em alta hoje, é muito forte. E aí, quando a gente fala sobre combater o racismo, fala, isso é um problema de quem? Racismo é um problema do branco. Com toda razão. É um problema nosso porque a gente não sabe o que é e reproduz, consciente ou inconscientemente, deixando acontecer, se não faz, porque não é um problema nosso, entre aspas. É o outro que vive, não sou eu que sinto nada, por que eu vou me incomodar? Eu preciso fazer um exercício para que eu possa me incomodar. Eu preciso movimentar-me na direção do outro. E eu preciso me educar com relação ao que o outro vive. Para eu entender o que uma mulher grávida está passando, eu tenho que sentar com ela e ouvir o que é ser uma mulher grávida. Porque eu jamais vou ser um homem grávido. Eu jamais viverei as dores do parto. Jamais carregarei uma criança 9 meses, pelo menos não nessa encarnação, não ser no futuro, com a genética avançando, que eu vou inventar. Mas nesta encarnação, isso não vai acontecer. Como é que eu vou entender esse processo apenas se eu for capaz de sentar e ouvir o outro? Eu sou obrigado a entrar em contato com o outro e me abrir para que o outro me conte a experiência dele. E eu tentar compreender, num exercício. E aí eu acho isso algo muito bonito e interessante. Por quê? Porque isso é o único, quer dizer, o meio da evolução espiritual é o meio de movimentar-se na direção do outro. Só assim nós vamos evoluir espiritualmente, seja lá o que evoluir espiritualmente for, né? Mas que falam aí. Se evoluir é se tornar uma pessoa melhor, como é que eu me torno uma pessoa melhor? Eu preciso me movimentar na direção do outro. Se eu ficar parado, isso não acontece. Se eu ficar frequentando círculos de pessoas iguais a mim, eu não estou crescendo, porque eu não estou tendo trocas. Não trocas verdadeiras. A gente está trocando figurinha. Mas vivemos as mesmas experiências. O que é que eu estou aprendendo diferente? Eu preciso me movimentar na direção do outro que difere de mim, porque é aí que eu vou exercitar a alteridade. Enquanto eu frequentar os mesmos círculos, emocionalmente eu não cresço, porque eu continuarei ignorante sobre o que os diferentes de mim vivem. Ou eu vou ter que encarnar na condição do diferente para começar a entender. Aí é que está o X da questão. Só que se o desenvolvimento do espírito requer consciência, não adianta eu só reencarnar na condição do outro, porque quando eu reencarnar na condição do outro, eu vou entender as condições do outro porque eu serei o outro, e já não entenderei as condições do grupo que eu deixei, naquela nova personalidade. Continuará sendo um processo inconsciente. Para tornar-se consciente, eu preciso, nesta encarnação e em qualquer outra que eu venha, procurar o outro diferente de mim e estabelecer conexão com o diferente de mim.
Esse é o processo de desenvolvimento espiritual. E se a gente vai pegar o Evangelho, se a gente vai pegar a vida de Jesus, o que é que ele faz o tempo inteiro? Por que que ele vai viver com, entre aspas, tá lá, ladrões, prostitutas e todo tipo de pessoas que os sacerdotes dos templos não suportavam? Ele vivia com os diferentes da categoria. Ele vivia com diferentes categorias de pessoas, porque ele era capaz, pela alteridade, de colocar-se em conexão com todos. Não era por empatia, era por alteridade. Ele conseguia, ele desenvolveu como espírito que já tem larga experiência, larga caminhada na nossa frente, ele sabe fazer isso como ninguém. Então, minha conclusão nesses estudos todos é que tudo que nos falaram sobre empatia é mentira. Ah, Lahiri, vai só trocar de nomenclatura. Não, não é. Não, não é. É mais profundo. É mais profundo. Porque já na palavra empatia está inconscientemente arraigado o processo, que é viver coisas similares. Eu posso não ter consciência disso, mas está acontecendo isso. E como é um processo biológico natural, inconscientemente eu sei que isso é só um sentido. Isso me despertou para um exercício, a necessidade de ir mais além no meu processo de desenvolvimento. Porque entrar em contato com o diferente de mim é mais do que ser bonzinho para entender o outro. É compreender as diferenças que existem também dentro de mim, no nível inconsciente. Quando eu entro em conexão com a pessoa diferente de mim, eu vou entrar em conexão com minhas projeções, eu vou entrar em conexão com a minha sombra, eu vou entrar em conexão porque tudo que é diferente a gente repudia. É por isso que tem todos os problemas de intolerância da história da humanidade, xenofobia e todas as ias aí. Nós vivemos isso por quê? Porque no diferente projetamos a nossa sombra, projetamos os nossos problemas, porque eu não o reconheço como igual, então eu largo, ele não presta. E acabou. Eu, quando trabalho o meu processo de alteridade, eu posso trabalhar a mim mesmo, entrar em contato com o outro, não é um ato de caridade para com o outro, é um ato de caridade para comigo. É me oferecer uma oportunidade de eu ser uma pessoa melhor, porque eu expando a minha experiência e a minha consciência. Eu me reposiciono diante da vida, descobrindo a minha ignorância. E eu amplio o meu repertório de comportamentos para melhor agir nas diversas situações. E mudo conceitos. Vou reconstruindo conceitos em minha jornada. Por exemplo, eu nunca entendi conceito de branquitude até recentemente, que eu me vi na necessidade de entender isso. E hoje, isso modificou em mim uma série de questões e me obriga a me reposicionar na vida como ser humano. Na vida. Toda vez que eu faço uma conexão com alguém diferente de mim, que não viveu as minhas experiências, que tem uma outra realidade a apresentar, e eu estabeleço um canal onde eu ouço o outro, em vez de dizer a ele o que ele deve fazer, eu ouço, em vez de julgar os seus processos, eu tento entender e me colocar no lugar. Um exercício que eu tenho que fazer, porque não é natural. Eu não tenho em mim o feedback de experiências para naturalmente simular. Aí eu estou exercitando conscientemente nesse processo as habilidades que eu preciso desenvolver. Aí é que eu cresço e aí que eu me transformo. Então, empatia e alteridade são coisas diferentes entre si. O que eu aprendi com todo esse estudo que eu fiz recente e que ainda está em construção, foi algo que eu comecei, que achei interessante, mas eu ainda quero expandir, só me falta agora paciência e tempo, porque é um saco você ficar baixando PDF e fazendo essa pesquisa. Mas eu quero expandir, porque eu quero entender melhor por que nós desenvolvemos um conceito tão moralista sobre empatia,
se as obras espíritas importantes, de envergadura, não falam disso? Como é que nós misturamos as coisas? E eu passei a rever, inclusive, palestras que eu fiz usando a palavra empatia de maneira errada. E percebendo naquele discurso um problema grave, porque não ia funcionar. E aí passei também a entender por que tantas palestras são feitas e a gente não muda. Já pararam para pensar nisso? Como a gente lê, como a gente ouve, como a gente participa e discute de coisa e como é difícil nós mudarmos? Quando a gente se observa, estamos cometendo os mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas falhas. E aí Jung vai dizer também, brilhantemente, né, que somente a necessidade mais premente modifica a personalidade. Nós somos seres inertes, nós somos seres avessos à mudança. Por isso que desenvolvemos biologicamente a empatia, porque somos avessos à mudança. Nós queremos o igual. Somente a necessidade mais premente impulsiona a modificação da personalidade. Então, porque, na verdade, nós estamos sempre esperando que forças nos impulsionem, porque ainda não alcançamos um grau de maturidade, um grau de alteridade, onde possamos deixar de lado a necessidade do empurrão de fora para passarmos a agir de modo próprio. Eu não preciso esperar a dor para aprender. Infelizmente, na trajetória evolutiva, nós só reagimos à dor. É preciso que a humanidade, que os espíritos que compõem a nossa humanidade, comecem a dar um passo em uma nova direção, um passo além evolutivo. É preciso sair da reação. Nós só vivemos reativamente porque não temos alteridade. Não é uma prática. Não é uma prática, não somos educados para ter alteridade, não nos ensinam em nossa família, não nos ensinam na escola, não nos ensinam na religião, não ensinam no espiritismo. A alteridade não, que é o exercício de entrar em conexão, é sair de si, porque não é fácil fazer isso. Não é fácil, é um processo lento e desgastante. De o tempo todo estar se questionando sobre as próprias verdades. Ninguém quer questionar-se sobre o que já se tem certeza. Ninguém quer. Eu recentemente passei por uma crise pessoal, porque tive que questionar e requestionar todos os meus conceitos de vida, inclusive Deus. Tivemos uma DR, foi feia. Ainda não estamos de bem, porque estamos reconstruindo essa relação. Mas eu tive que parar porque eu percebi que eu não tinha alteridade nos meus processos, eu só tinha reproduções de conceitos, de semelhantes. A alteridade é a porta de saída desse processo. Eu não quero mais ser reativo. Hoje eu me esforço para não precisar da dor como processo de modificação, embora ela vá continuar existindo, porque é natural. Mas que eu consiga promover mudanças sem isso. Aí eu me lembro de Jesus, quando curava e dizia, né? Sua fé te salvou. Vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça, porque ainda tinha uma boca de jacaré gigante, né? Para que algo de pior não te aconteça. O cara curava e já jogava praga. Oi. Quer dizer, observe seu comportamento que te levou até essa situação, para que você não caia de novo nela, porque você vai cair. Se reproduzir o mesmo comportamento. Então, o que é que ele está colocando? A modificação do comportamento perpassa por aprender o que eu não faço, o que é diferente de mim. Eu preciso exercitar a alteridade. Eu posso aprender com o outro se eu me dispor a isso.
né? Então, foram esses conceitos que eu desenvolvi nessa jornada. Mais ou menos isso que eu tinha a trazer. E aí eu queria abrir para ouvi-los e discutir essa questão. Agora o Cleiton vai ler as perguntas para você. Vamos lá, Cleiton. Boa noite, Larry, tudo bom? Boa noite, Cleiton. Conseguiu resolver o problema aí? Foi um espírito aqui, mas na hora que eu falei com seu pai aqui, foi um fuzuê, queimou as lâmpadas aqui em casa, tudo, mas solucionou. Ora, então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Paulo. Ele Sim. quer saber, é correto pensar que a empatia depende de afetividade? Correto pensar Que empatia depende de afetividade? Correto pensar que empatia depende de afetividade? Afetividade. Não. Empatia não depende de afetividade. Empatia depende de mais de experiências. Ou seja, o processo empático é o processo de simular em si o que o outro vive. Simular o que o outro está passando. Para simular, eu preciso que o objeto que eu estou observando para simular, outra pessoa, tenha uma vida que, no genérico, tenha semelhanças com a minha. Por quê? Porque eu vou ter que procurar, na minha memória, nas minhas experiências marcantes vividas, aquilo que mais se aproxima. E aí eu reproduzo. Eu vou continuar usando aquele exemplo da topada na canela. Quem nunca deu uma topada na canela? Uma vez eu dei uma topada na canela aqui na UESC, meu pai, que aquelas barras de ferro que bota concreto para carro não estacionar no lugar, eu estava de calça jeans, eu via apressado para tirar a xerox. Olha, isso tem tempo. Eu morava com Rita na Savoia. E aí eu bati a canela ali. Aí, 10 dias depois, eu estava no hospital tomando antibiótico na veia, se não perdia, era a vida, porque deu sepsemia, quase sepsemia. Uma feridinha de nada. Mas, assim, eu não sei por que eu falei disso, tinha nada a ver. Mas, quando a gente bate, quem nunca bateu a canela? É porque eu me lembrei disso, marcou, tá vendo? Ó, a experiência marcante. Então, quando eu vejo alguém bater na canela, para mim, tem uma experiência muito marcante, porque eu fui parar no hospital por causa disso. Então, quando eu vejo alguém bater na canela, eu faço, precisa passar álcool correndo, senão perde a perna, perde a vida. Porque o que é que eu estou fazendo? Simulando um processo vivido. Então, eu preciso que o outro tenha perna e passe por uma experiência similar à minha, de bater a canela para viver aquilo. Não preciso ter afetividade, inclusive, pelo outro. Eu só preciso ver a cena, ouvir, usar os instrumentos sensoriais, captar o que está acontecendo e, internamente, meu cérebro vai fazer o quê? Buscar correndo todas as experiências vividas que se aproximam. E aí ele simula. Aí você faz, ai, chegou a doer em mim. Ai. Aí você passa a mão na canela, porque você está, na verdade, vivendo reminiscências disfarçadas na simulação do que o outro está sentindo. Essa é a questão. Posso fazer a outra? Então, pode. Nós temos bastante perguntas aqui hoje, viu? Eita. A Carla Magalhães quer saber se a alteridade não é um requisito para a empatia. Não. Coisas diferentes. A empatia nós temos naturalmente, é biológica. A alteridade é desenvolvida por vontade do indivíduo. A alteridade é um processo psicológico. A empatia é um processo biológico, que pode ter repercussões psicológicas. Assim como, gente, ver é um processo biológico, tocar é um processo biológico, ouvir é um processo biológico. Agora, o que você vê, o que você ouve, o que você toca, podem repercutir no seu emocional. A mesma forma, a empatia é um meio de perceber e reconstruir a realidade dentro de mim. Agora, isso pode causar-me impactos.
emocionais. Mas a empatia é uma experiência de percepção de realidade. Só isso. Como qualquer outro sentido humano. A próxima pergunta que eu acho que você já respondeu, mas eu vou ler mesmo assim. É do Aliomar Carneiro. Ele quer saber se a alteridade pode ser desenvolvida e a empatia não. Seria isso. É quase... Empatia não tem como não desenvolver, a não ser que a pessoa tenha problemas neurológicos. Porque é do corpo. E é uma herança genética da espécie, é filogenético. É da espécie, é normatizado. Não é do indivíduo. Você nasce com um corpo que tem a capacidade, ponto final. Se o corpo tiver problemas, então, se o corpo tiver problemas neurológicos, isso pode ser um impeditivo, por exemplo, no autismo. Isso pode ser um impeditismo, um empecilho para a realização da empatia, mas não é porque seja um processo emocional, é porque o biológico está afetado. A alteridade é um exercício, porque você tem que colocar-se na condição de eu vou ouvir o outro, eu não vou julgar, e eu vou tentar compreender, assimilar a experiência do outro, mas eu vou ter que fazer um processo de vontade nisso. A empatia não é um processo de vontade, é um processo automatizado. As consequências dela é outra história. Eu sinto a empatia porque ela é automatizada. O que eu faço com o que eu sinto é outra coisa. Assim como o que eu faço com o que eu vejo, com o que eu toco, com o que eu ouço. Né? Agora, a alteridade não, ela não vai ocorrer se eu não exercitar. Ela não é natural do biológico. Eu posso viver uma vida inteira sem alteridade nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ela é um processo educativo do espírito. A Eliane pergunta: as experiências de várias encarnações são registradas na mente, e isso não facilita a empatia? Esses sentimentos não são evocados na atual encarnação, no encontro com o diferente? Perdão, Cleiton, me repita a pergunta, porque deu uma interrompida aqui breve, faltou umas 2 palavras aí. A Eliane, ela diz o seguinte: as experiências de várias encarnações são registradas na nossa mente, e isso não facilita a empatia? Esses sentimentos não são evocados na atual encarnação, no encontro com o diferente? Então, vamos lá. Minhas diversas experiências reencarnatórias estão aonde? No meu inconsciente. Ok? Então, lá. Beleza. A empatia é um processo biológico. Ponto. Quando a empatia ocorre, isso vai ativar em mim processos psicológicos. Mas não necessariamente uma coisa está correlacionada à outra. Está só em um detalhe estaria correlacionado, né? Para estarmos usando um corpo desse e todas as capacidades que ele tem, inclusive a empática, nós precisamos, como espíritos, aprender a lidar com matéria. Nós evoluímos, passamos pelos diversos reinos animais, não é isso? Ao longo de, não é isso que Allan Kardec nos ensina, ao longo de milhões de anos, né? Chegamos nessa fase. Então, assim, em termos de experiência a lidar com o corpo, sim, a gente consegue utilizar a empatia no corpo, porque, como espíritos, desenvolvemos essa habilidade. Assim como desenvolvemos a habilidade de usar o corpo como um todo. Né? Todo mundo que encarna usa um corpo, fala, ouve, vê, que não tem nenhum problema, né, biológico, fala, ouve, vê, anda, faz, acontece. Por quê? Porque aprendeu a lidar com o corpo. Isso é um processo inconsciente que nós já fazemos, é automatizado por nós. Isso vem da evolução do espírito lidando com a matéria. Ponto. Nesse sentido, empatia como sendo uma capacidade que o corpo nos oferece, nós já aprendemos a usar como espírito no desenvolvimento natural, junto com os corpos que ocupamos. Então, nesse sentido, nós temos em nosso sim inconsciente, né, como espíritos, a habilidade natural de usar a empatia, que é um processo de percepção biológica. Pronto. Agora, o que acontece com a experiência vivida? O que eu faço com ela? O que ela aciona em mim? É outra história. Aí vai depender dos meus complexos,
de tudo, dos meus afetos mais fortes, né, para algo, por exemplo, meu caso da perna. Quem nunca quase perdeu a perna ou morreu no hospital por causa de uma batida na canela, não vai ter a mesma reação que eu tenho quando eu vejo alguém bater na canela, porque isso desperta em mim uma experiência passada. Mas veja, existe uma coisa que é a empatia, que é o biológico, e como isso me afeta. Porque eu tenho, olha só, a simulação. A simulação está acontecendo com base em uma experiência vivida. No meu caso, foi a experiência mais grave. Outra pessoa que viveu uma experiência menos grave vai dizer que nada, quando casar, sara. Não sei por quê, né? Porque quando a gente casa, a gente fica roxo. Né? Eu fiquei roxo depois que eu casei. Cheio de hematomas. No casamento não me sarou em nada. Mas, enfim, vai depender da experiência. Mas são duas coisas que estão acontecendo, entende? Uma é empatia como processo de... É porque, na nossa cabeça, empatia é um processo psicológico. Porque nos é ensinado verbalmente assim. Nós somos educados a pensar em empatia como algo da pessoa que espiritualmente quer ser boa e quer, então, entender. Isso não é empatia. Isso, no máximo, é alteridade. A empatia é um processo biológico. Por esse motivo, estamos entrando na seara, que é uma teoria minha. Por esse motivo, eu hipotetizei que é por isso que as obras não falam sobre empatia. As obras importantes, Allan Kardec, os livros psicografados por Chico Xavier, os espíritos que psicografaram, e até autores desconhecidos, como nós vimos, não falam de empatia. Tem um porquê. Tem que ter um porquê. Porque se empatia fosse tão importante quanto amor, se fosse da mesma categoria, amor é psicológico. Se fosse da mesma categoria, amor, caridade, fraternidade, por que não é citado? É porque os espíritos entendem que isso não é importante. E por que não é importante? Porque é biológico. A alteridade é importante. E o amor envolve o processo de alteridade. Entende? Eu não sei se eu respondi a pergunta. A Paulinha quer saber se empatia caminha junto com autoconhecimento. Empatia... Rapaz, o povo não entendeu nada, vou ter que repetir a palestra toda. Gente, eu estou falando o tempo inteiro, empatia é biológico. Agora, eu posso usar para o autoconhecimento? Posso. Em que sentido? Eu posso tentar entender por que eu estou simulando aquela experiência em mim do outro. Porque quando eu simular, vai despertar o quê? Reminiscências em mim. Então, de alguma sorte, eu posso usar a empatia para me conhecer. Só que vai ser um conhecimento limitado. Porque eu só vou conseguir fazer isso com pessoas semelhantes. Então, vai ser um crescimento parcial, manco. Vou conhecer algo de mim, claro que em processo empático eu vou conhecer algo de mim, porque eu vou estar trabalhando minhas vivências. Mas será algo não suficiente, né? Será algo, digamos assim, primário, mas sem repercussões mais profundas. Vejam como está arraigada a palavra empatia como um conceito psicológico. Esse é o problema. A nossa educação, a gente aprendeu que empatia é um processo psicológico e não é biológico. Psicológico acontece secundariamente. É o que eu faço com o que eu sinto na empatia. Nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo da Sociedade Espírita, o Semeador, eu acho. Ele diz o seguinte: Lahiri, são diferentes, mas não têm relação quando um pode ajudar o desenvolvimento da outra? Eu acredito que ele tenha perguntado se a empatia pode ajudar no desenvolvimento da alteridade. Muito pobremente, porque se a empatia só vai acontecer entre semelhantes, e só ocorre entre semelhantes, como é que eu vou desenvolver a alteridade, que é o exercício de contato com o diferente? Não vou. Por que, gente, que os escravocratas não tinham pena dos escravos que eles estavam batendo? Vocês têm um filme muito legal,
eu não lembro o nome dele agora, é antigo, a história é sobre uma criança, uma menina, 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, preta, que é violentada por 2 brancos, lá nos Estados Unidos, né? E aí vai ter o julgamento, eles são presos, vai ter lá o julgamento, o pai da menina entra e mata os 2. E no processo até fere um policial que perde a perna, que era amigo dele, inclusive, conhecido. E aí esse pai vai a julgamento. Não sei se vocês, quem assistiu, quem lembra, que no final, o advogado de defesa chega para um júri todo branco, julgando um homem preto com a filha preta que foi violentada. Então, ele chega para um júri branco e fala assim, imagine uma menina de 10 anos brincando com boneca, imagine agora 2 homens bêbados, tomando com força. E aí descreve uma cena tétrica. E aí tá lá. Aí o júri tá assim. Aí no final ele diz, agora imagine que a menina é branca. O júri se desconcerta. Porque até então o júri não sentiu nada pela menina. Mas quando ele fala, agora imagine tudo isso com a menina branca. Aí o cara é inocentado. O advogado, sem conhecer diretamente, manipulou a empatia, porque a alteridade não existia. Ele manipula a empatia, fazendo as pessoas imaginarem que a vítima é branca. Aí o júri toma um choque e reage. Senão, o cara era condenado e acabou. Aí o júri entendeu por que o pai fez o que fez. Porque se tivesse no lugar dele, teriam feito a mesma coisa. Só aconteceu uma alteridade aí por uma jogada brilhante do advogado. Mas que fez o que primeiro? Fez eles sentirem a mesma coisa por um semelhante. Olha que jogada o cara fez. Porque se fosse só falar da menina preta, o júri não estava nem aí. Não dizia nada a eles. Não havia empatia. Ele simulou uma empatia para causar um choque e aí dá um segundo passo. Que aí o júri fez um processo de entender o outro. Olha que interessantíssimo. E o pai ficou retado com o advogado na hora. A outra pergunta aqui seria... Diga. A outra pergunta seria que seria melhor, então, ficarmos apenas na alteridade? Mas não tem como não ficar, né? Não ter empatia. É como não ter um braço. Para não ter empatia, tem que passar por uma lobotomia. Não aconselho. As consequências não são boas. A empatia vai ter, né? A não ser que tenha um problema neurológico. O problema é sair dela, porque a gente só está acostumado a viver nela. Ela é tão natural para a gente que a alteridade não é feita, porque é muito simples viver na empatia. É natural. Então, só se fizer uma lobotomia. E aí não vai ter alteridade também, né? Porque vai tudo junto. Muito bem, eu acho que as perguntas, de uma maneira geral, já foram respondidas, tá? De uma forma brilhante. Eu quero parabenizar, naturalmente, o palestrante, né? Que realmente está demonstrando um domínio do conhecimento e sabe se expressar muito bem, né? Eu só vou dar aqui um tchau para o pessoal no Instagram, que vai ficar só me vendo aqui sem falar nada, porque eu até estou com fone, então eles não ouvem nem o que vocês estão falando aqui no Instagram. Então, pessoal do Instagram, foi um prazer enorme estar com vocês. Vou encerrar a live, ok? Um abraço e até a próxima. Pronto. Muito bem, vocês. Esse ponto é fundamental, de empatia e alteridade, a diferença. A empatia, como bem foi colocado, acontece naturalmente entre iguais. A alteridade vai ser entre diferentes também. Não é? Esse ponto que Lahiri chama a atenção, eu acho muito bom nós imaginarmos. Então, toda vez que estivermos diante do diferente, nós temos que começar a imaginar, e se fosse comigo?
Se lembre do júri. Aconteceu com uma menina negra, mas o camarada fez eles desenvolver a empatia para depois jogar a alteridade em cima. Né? Ou ao contrário, aliás, né? Ele fez eles sentirem e fizeram a jogada. Eu achei brilhante. Né? E se a menina fosse branca, aí a empatia funcionou, porque antes não estava funcionando nada. Não eram iguais, eles não estavam sentindo nada. Na hora que disse, e se a menina fosse branca? Ou seja, se fosse sua filha, como era? Né? Veja, o camarada podia não conhecer, mas tinha uma intuição brilhante. Eu um bom advogado. Esse era muito bom. Olha, eu quero agradecer a Lahiri a aula que nos deu e que realmente nos traz uma condição de pensamento, porque, no fundo, estamos sempre defendendo aqui isso, sair do coletivo, do habitual, para irmos para a individuação. E a individuação significa isso, está fora do coletivo. Então, eu posso praticar como Jesus fez a alteridade, embora continue com empatia também. Tudo bem, porque, como ele bem colocou, é biológico. Mas o importante é superarmos isso com a alteridade. Começar a entender o outro, fazer o esforço para entender o diferente. O diferente. Eu não sei, por exemplo, como é perder uma perna, porque eu nunca perdi uma perna. Mas eu posso começar a ver o outro que perdeu a perna, as dificuldades dele, e imaginar, e se fosse comigo? Como eu agiria? Aliás, Lahiri, e tem uma colocação de Jesus que me chamava a atenção muito, que era sobre o homem que era cego, estava na piscina de Jericó, e queria entrar quando a água movimentasse, mas como ele era cego, teria que ter alguém que ficasse olhando a água movimentada, dar um empurrão nele para ele cair e poder ficar bom. Aí Jesus o cura, fazendo até uma cura assim muito porca. Cospe no chão, faz lama de cuspe, passa no olho do homem, manda o homem, sei lá, vai embora. Aí os discípulos perguntam, quem errou, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele, os pais deles, os avós deles, etc. Jesus diz assim, não, ele nasceu assim para a maior glória de Deus. Ou seja, o que é que eu aprendi daí? Muitas vezes o indivíduo via o tempo inteiro, mas, digamos, como espírito, orientou, cuidou como guia de alguém cego e podia dizer para si mesmo, como seria se eu fosse cego? Como eu reagiria numa existência no cego? Como seria essa experiência? E resolver nascer cego. Muita gente pode dizer assim, e alguém vai querer nascer cego por 50, 70, 80 anos, e na época até a vida durava no máximo 25 anos, era a expectativa de vida. Por que não? Não é? Muito obrigado, portanto, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Tá bom? Vamos continuar a nossa reunião agora fazendo a nossa imaginação ativa. Se você quiser continuar, Lahiri, está convidado. Se não, pode sair para realizar o que você tem que realizar. Tá bom? Agradeço, eu vou sair. Tá. Boa noite a Boa todos. noite e obrigado a você. Então, a sala Allan Kardec foi brilhantemente inaugurada, não é? Vocês também perceberam como é importante para o espírito escolher a genética para renascer? É importante isso. Esse é um exemplo vivo para vocês, tá? Então comece a pensar. Na próxima reencarnação, tem que saber escolher a genética. Você fica aí vendendo esse negócio aí, a fila de espera vai ser grande aí. Vai ter que fazer um leilão. Mas existem genéticas variadas, tá?
Aí pode escolher uma genética por aí. Pode não ser a excelente, mas tudo bem, né? Vamos agora para a nossa segunda parte. Vou parar a gravação no YouTube para isso.